Olha só, a gente tem mais uma matéria que é falando em boicote, né? Já vou puxar essa linha aqui. Você deve estar familiarizado com uma entidade chamada Sleeping Giants Brasil. E ela, né, os representantes dessa entidade deveriam participar de uma comissão na Câmara dos Deputados hoje e não foram. Eles deveriam prestar contas na Comissão de Comunicação e de Fiscalização Financeira, nessas duas comissões. As audiências estavam marcadas para hoje às 10h20. Essa audiência foi proposta pela deputada federal Bia Kicis, Júlia Zanata, Gustavo Gayer, e a finalidade era cobrar explicações sobre o modus operandi desse grupo extremista. O trio acusa o ajuntamento digital, o trio de deputados federais, né? Eles acusam os Sleeping Giants de limitar a liberdade de expressão. Eles ficam promovendo campanha, acho que todo mundo que está assistindo a gente sabe disso, né? Eles ficam promovendo campanha de desmonetização. A mais recente é contra a Jovem Pan, que já não, tecnicamente, já não precisa mais promover campanha de desmonetização contra a Jovem Pan. A Jovem Pan já entregou todo... Você fez um post da Jovem Pan hoje, né? Que eles colocaram o Aécio Neves no show lá para ressuscitar a imagem do Aécio Neves. O cara tá envelhecido, hein, meu? O cara envelheceu bastante, não sei por quê. Não sei se é o lifestyle dele, a gente sabe que ele tem um lifestyle radical. E não foi só a Jovem Pan que foi alvo do Sleeping Giants Brasil. Eles foram contra o Siqueira Júnior na Rede TV, tiraram verba do programa dele, da BMW, da Ford, TIM, Samsung, Caixa Econômica Federal, foram contra a Gazeta do Povo para tentar asfixiar a Gazeta do Povo também. E, cara, eu queria te ouvir sobre... a gente estava falando de espelhar o padrão de comportamento da esquerda. Isso é interessante, porque eu não fico me ocupando de falar, boicote este, boicote aquele, é uma coisa meio natural. Eu não vou comprar produto de uma marca lacradora. Eu não faço isso. Mas é interessante porque na direita você não tem absolutamente uma entidade que consiga promover isso, porque talvez o buraco seja mais embaixo. Os diretores de marketing e publicidade, a cultura ESG promovida dentro das empresas, que é essa cultura woke, né, travestida corporativamente de ESG, isso daí tudo, né, já infiltrou nas empresas, principalmente nessas grandes multinacionais. Como que a gente lida com este inimigo? Porque é difícil, cara. A guerra contra uma entidade dessa, que é financiada pelos Soros, que vem lá dos Estados Unidos, a grana dessa ONG, é uma coisa extremamente difícil. Eles vão nas agências de publicidade e começam a difamar as pessoas que estão dentro do órgão de comunicação, falando que esse cara é radioativo, esse cara é golpista, esse cara é extremista, esse cara é radical. Esse pessoal já é aculturado pela esquerda, e daí o cara, que é o diretor de marketing, chega para o CEO da empresa, chega para o cara da marca que está fazendo patrocínio no canal de comunicação e corta, simplesmente corta e destina para outro lugar a verba de publicidade. Como que a gente resolve essa batalha de boicote que eles promovem tão bem? Marcos, é muito difícil, é muito difícil. Você muito bem disse na sua pergunta, como a gente consegue fugir desse boicote que eles promovem tão bem. Eles fazem isso de maneira muito coordenada. Esse aí, de fato, é o gabinete do ódio com o CNPJ institucionalizado com recursos internacionais de George Soros e suas companhias. E, enfim, é isso. Isso aí é o gabinete do ódio. É uma pessoa... O que antes eles eram anônimos, né? A gente percebeu que eles eram um casal, né? Dois garotos, né? São bem novos, um menino e um menino e um rapaz, e eles faziam exatamente esse trâmite. O processo era esse. Eles ligavam, faziam contato com o diretor de marketing com o CEO da empresa, e aquela empresa que era beneficiada com o patrocínio, né, ou com o merchandise de alguma marca, eles simplesmente eram cortados do quadro de pessoas ou de supostos potenciais para propagar e divulgar e difundir a marca em qualquer parte da internet. Isso aconteceu com a Revista Oeste, isso aconteceu com a Adidas,
por exemplo, se chegava um patrocínio na revista Oeste ou na Jovem Pan, realmente, infelizmente, vou até abrir um parênteses aqui, a Jovem Pan ou deu certo ou não precisa mais. A Jovem Pan hoje, né, o Thiago Matias foi para a internet comemorar, dizendo que estaria entrevistando o Aécio Neves, esse mesmo que saiu das catacumbas lamacentas, porque a gente nunca mais ouviu falar dessa galera da velha política, né? Parece que o presidente Bolsonaro, fez com que essas pessoas se entrancassem numa caverna oculta e escura, e com medo de sair, mas ele reapareceu, né? Essa pessoa existe, o Aécio Neves apareceu. E aí tá bem acabado, obviamente que tá bem acabado, né? Talvez seja pela poeira que ele anda cheirando por aí. A poeira, eu tô falando da poeira, pessoal. É muita gente varrendo o chão, enfim, essas coisas aí. Então, ele comemorou, a Jovem Pan comemorou a ida do Aécio Neves lá, parece que é uma tentativa de legitimá-lo para 2026, mas eu fiz uma lembrança assim hoje na rede X, onde eu dizia que 450 quilos, ou melhor, 450 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados no helicóptero pela Polícia Federal. Mas antes de ser apreendido, 3 horas antes, esse mesmo helicóptero pousou numa fazenda e abasteceu nessa fazenda. E essa fazenda era da família de Aécio Neves. E eu não estou falando nada, eu estou replicando uma notícia que saiu em todos os portais de comunicação. Bem como o Aécio Neves foi o mesmo que fez negócios escusos com Joelis e Batista, dono da JBS, maior produtora de carne, maior produtora bovina do mundo, e nessa negociação ele pedia 2 milhões de reais em propina e, inclusive, sugeriu matar o próprio primo. Sim, o Paulo Matias está comemorando a presença desse indivíduo da vela política, das catacumbas lamacentas, no seu programa. Então, ou o Slim Giant acertou muito bem em perseguir a Jovem Pan, ou a Jovem Pan já se vendeu, eu acredito na segunda opção, tá, pessoal? Agora, o Sleeping Giant, eles faziam isso de maneira anônima, ninguém sabia quem era eles. Até que foi feito um levantamento, e aí eu parabenizo a direita, porque a direita conseguiu encontrar esse pessoal, conseguiu achar, conseguiu ver. A direita descobriu quem eles eram, e aí descobriram que era esse casal, e agora, que é o momento deles aparecerem, né, e falarem, quando o casal foi descoberto, vale a pena lembrar também que já não dava mais para esconder a vergonha da perseguição do gabinete de ódio institucionalizado, a imprensa foi lá e fez uma matéria para eles, capa de jornal, ou seja, uma pessoa que destrói o ecossistema de negócios, que destrói as empresas que estão crescendo, que estão começando, pessoas que estão precisando de patrocínios, empresas que estão comunicando, destrói a liberdade de expressão. Aí o troféu que essas pessoas recebem é uma capa de revista e um destaque. Ou seja, isso é a maneira como a mídia mainstream, a velha imprensa, a grande imprensa vê esse tipo de pessoa. E agora, que era para realmente, usar um termo bem tranquilo aqui, botar a cara para serem entrevistados, para serem queridos, para serem questionados, esse era o momento deles irem lá, eles não foram. É aquela máxima. Essas pessoas são uns leões por trás da tela e, na verdade, de frente, pessoalmente, são os gatinhos. Não tenha coragem de enfrentar a verdade, não tenha coragem de ser questionado. Essa é a máxima dos esquerdistas. Eles não querem ser questionados, eles não querem, ao menos serem confrontados. E aí, faltaram esse momento, esse encontro, porque justamente tem medo de enfrentar a verdade. Um bando de hipócritas, Marcos. Hipócritas, medrosos, covardes, e tem mais, né, Satie? Eu acho que existe uma obrigação aí do jornalismo investigativo, da Gazeta, da Revista Oeste, de ir a fundo para descobrir como funciona mesmo o modus operandi desses caras. Quer dizer, se eles não vão falar por bem, então tudo bem. A gente vai descobrir usando a fonte jornalística, usando a investigação, né, falando com as pessoas que são acuadas por eles, vendo se tem algum esquema de propina com diretor de empresa de marketing, publicidade, agência de publicidade. Pode ser que exista algum esquema de propina nesse sentido. Pode ter muita coisa podre, e provavelmente tem no meio de tudo isso. Esse pessoal, quando a gente fala de comunista, né, a gente está falando de pessoas sem escrúpulo. O comunista, o cara de extrema esquerda, não tem escrúpulo, Satie. Ele é um cara capaz de fazer qualquer coisa pelo poder. Se a Jovem Pan, naquela época do ano passado, estava incomodando muito, você viu que a campanha deles era extremamente bem feita. E mais, eu entrei já na página deles no Instagram, é hilário. Eles entram no Instagram, eles colocam lá os vídeos
Tinha vídeo com corte do Paulo Figueiredo, do Fiuza, do Constantino, meu, da Zoe, do Fernando Conrado. E sabe o que é mais engraçado, Satier? Todos os cortes excelentes. São todas as falas que eu reproduziria novamente. Não é nem que eles tiraram o contexto. Não. Todos os recortes ótimos. Só que daí eles envelopam da seguinte forma. Ó o golpista. Ó o antidemocrático. O cara que está atacando as instituições. Então, veja, eles só se utilizam desses recursos semânticos toscos que a imprensa faz conosco também todos os dias, só que para promover um boicote específico contra marcas. E me impressiona muito, cara, a quantidade de marca que está voltada para esse espírito lacrador. Assim. É algo que eu ainda quero investigar bastante. Eu não consigo entender como é que uma empresa no caso, a Bud Light, né, do grupo... eu nem lembro qual era o grupo, Amstel, alguma coisa, sei lá. Eles pegam um cara, um travesti, um transexual, não sei o que o Dylan Mulvaney é. Agora ele se considerava homem gay, depois bissexual, agora mulher, depois ele falou que quer ter filho, ele tá louco para ter um filho porque ele se considera mulher, né, engravidar, uma coisa... É um cara muito bizarro. E eles têm um prejuízo gigantesco com esse cara, absurdo, como nunca antes na história deles. Eu fico pensando, para que serve, né, o jurídico? Para que serve um diretor financeiro? Não é para você olhar e mensurar o nível, né, que você vai correr de risco para uma propaganda tão lacradora, tão absurda? Eles estão dispostos a sangrar tanto assim para lacrar? Até que ponto quem lacra lucra e quem lacra quebra, né? Porque tem gente que lacra um pouquinho e dá uma lucradinha. E tem gente que quer lacrar muito e quebra. Existe um ponto de equilíbrio aí no meio. Eu tô curiosíssimo para entender como é que funciona essa sistemática. Para Disney, virou quebradeira total, virou quantidade de pessoas que saíram do Disney Plus, que não suportam mais, que não apoiam. Tá, mas as pessoas ainda vão ver o Pateta lá na Disney. Eu até tenho vontade de, quando eu tiver filho, levar meus filhos para a Disney, porque o parque é muito legal. Ok, mas os filmes, eles viraram uma espécie de repertório de lacração total e absoluta, assim. Não dá mais para assistir os filmes desses caras. Não, e perfeito, Marcos, você fez uma colocação perfeita. Eles estão lacrando tanto que estão quebrando. O Burger King, quem não lembra do Burger King que fez aqui um merchandise, na verdade uma peça publicitária, onde as crianças estavam sendo aliciadas num discurso totalmente de gênero, falando da sexualidade precoce. Esse foi muito cancelado. Foi um cancelamento natural, obviamente, não teve nenhum sleep giant da direita para tentar cancelar, porque foi um erro grotesco. Mas a pergunta é, será que foi um erro mesmo? Será que eles estão preocupados com a questão de recursos, de valores, tendo em vista que hoje eles são superfinanciados por patrimônios infinitos norte-americanos ou europeus, George Soros, por exemplo, que não mensura recursos, não faz conta de dinheiro, ele bota mesmo. Será que essas empresas hoje estão preocupadas com lucro ou decidiram colocar a agenda woke, a agenda de gênero, a agenda contra a direita, contra o conservadorismo a todo vapor, sem se preocupar com lucro e com recurso? Eu já estou começando a acreditar nessa opção. Eu já estou começando... Qual o sentido que faz a Volkswagen, que é o carro do povo, né, que significa isso em alemão, fazer uma peça publicitária do Polo com uma dupla, né, porque não é um casal, uma dupla de dois homens se beijando? Óbvio, ia chocar, e as pessoas acabaram não querendo comprar o Polo. O Polo foi um fracasso de venda. E veja, em outro ponto, na própria guerra cultural, na produção de conteúdo de entretenimento, você falou muito bem da Disney, eu citei no início do programa a Marvel, que está perdendo o gosto, as pessoas estão perdendo o desejo de assistir. Em contrapartida, você vê, por exemplo, o filme do Tom Cruise, agora daquele da aviação, me falha a memória o nome desse filme, o Maverick, o Maverick, ele foi sucesso de bilheteria. As pessoas queriam ver um homem, o macho alfa, com Ray-Ban e com jaqueta de couro, montado numa moto, com a sua esposa atrás. E as pessoas correram loucamente para o cinema para assistir,
Tamanha era a necessidade de ver um filme normal. Não é um filme de direita. Não é um filme conservador. É só um filme normal que tem um bom enredo, que tem uma boa história, que tem um bom final e o final é feliz. É só isso. Nada melhor do que um homem simples, uma mulher simples, uma família simples, uma casa simples. Eles tentaram, ou eles estão tentando reverter ou inverter o mundo de ponta cabeça e tentar colocar a goela abaixo esse desejo nas pessoas. E se for tomar prejuízo para isso, pelo que eu estou entendendo, eles preferem tomar prejuízo a fim de que a agenda deles seja propagada, Marco. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.